orar? Bendito Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra. Na Tua presença, Senhor, nós nos encontramos, porque o Senhor assim nos concedeu mais um dia. E queremos, ó Deus, ter um bom relacionamento, ter um bom aproveitamento. Mas te pedimos que desde já a Tua graça, que o Senhor continue sobre as nossas vidas e o Teu direcionar. Pois o que nós viemos fazer aqui, ó Deus, acima de tudo, é adorar e engrandecer o Teu santo nome. Elevar a Deus aquilo que o Senhor tem para nos falar na manhã desse dia. Que serve, ó Deus, como embasamento, que serve, ó Deus, para a preparação da nossa caminhada espiritual. São informações, ó Deus, necessárias que nós precisamos. Que em tudo, meu Deus, o Teu nome seja louvado, tanto na vida do professor e pastor, como na vida dos alunos, Senhor, que hoje compõem esta sala. Assim, Pai, nós somos gratos pela Tua graça sobre as nossas vidas e continue nos ajudando, Senhor, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Continua conosco, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Pai do Senhor Jesus a todos. Mais uma lição. Da lição hoje, número 9. A igreja e o sustento missionário. Lição de número 9. Vamos lá, título da lição. A igreja e o sustento missionário. Texto áureo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. A verdade prática nos diz assim: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. A nossa leitura bíblica em classe é a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do verso 10 ao verso 20. Vamos fazer leitura responsiva. Verso 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure graças, mas procure um fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável, aprazível a Deus. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja
seja dado glória para todos sempre. Amém. Presbítero Jason, oração. Amém. Deus, Pai, Senhor das nossas vidas, te damos graça, Pai, de mais uma vez nesta manhã, estarmos reunidos na tua presença, para mais uma vez aprender a tua palavra, Senhor, pois sabemos que nós necessitamos, ó Pai, aprender sobre o tempo da tua palavra, sobre ela que tem nos ajudado, a tua palavra que tem nos guiado, Senhor, nesta caminhada rumo ao céu. Peço que nesta manhã o Senhor use o teu servo, Senhor, pastor e professor Josiel, com poder e glória, para que nós possamos mais uma vez receber do Senhor aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Ser conosco, Pai, porque peço que o Senhor aconteça a ser mais grato da nossa igreja. Assim te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Mais uma lição sobre a importância do trabalho missionário. Nós vemos, como em outras lições, que essa lição ela vem um pouco repetindo, ou não sei se a intenção do comentarista reforçar aquilo que ele já tinha falado anteriormente, mas essa é uma lição que os irmãos vão lembrar que nós já estudamos já sobre ela ainda nesse trimestre. Quando fala a igreja e o sustento missionário, na lição passada o pastor Tylon ele ensinou sobre os missionários fazedores de tendas, missionários que trabalhavam e que conciliavam o chamado do Senhor em ir pregar a palavra com o seu próprio sustento, já que nós sabemos que nem sempre, pelo menos desde o princípio, quando a igreja estava em expansão, quando o nome de Cristo estava sendo anunciado, que ainda não tinha igrejas como, por exemplo, tem hoje, não tinha uma rede de apoio, não tinha igrejas auxiliando, não tinha ministérios, pastores, não era dessa forma. Então, era muito mais o amor à obra de Deus, sem intenção de ter qualquer tipo de retorno. Então, eles sabiam que eles estariam indo, os apóstolos pelo menos, Jesus tinha falado isso sobre ele, que eles não se apegassem às coisas materiais, que eles deveriam entender que o chamado, que o trabalho para o Senhor, a justa recompensa é a que vem de Deus. Aquele que trabalha com a intenção de acumular tesouro aqui na terra, o seu galardão já está sendo recebido aqui. Jesus até fala com eles, vocês, quando vocês forem, vocês vão levar uma túnica, vocês vão levar apenas praticamente a roupa do corpo, não leva reserva de comida, porque Jesus estava dizendo para eles assim, não coloquem a sua dependência em coisas materiais. E Jesus começa a falar, eu cuido do lírio dos campos, eu cuido das árvores, eu cuido dos pássaros, o Senhor dá o crescimento, todas essas coisas da natureza. Será que o Senhor não irá cuidar de nós ou de vocês? Falando, se referindo aos apóstolos, e nós entendemos que isso também é para a igreja, para nós, nos fazendo perceber que maior é o chamado para a obra do Senhor. Mas é claro que isso, de forma alguma, isso vai anular a nossa responsabilidade e em contribuir da forma que nós podemos para o crescimento da obra do Senhor. Na lição passada foi falado sobre isso, sobre os missionários, que eles trabalhavam para custear suas viagens, para pelo menos se alimentar. Não vou falar assim que eles trabalhavam para sustentar sua família, para pagar suas contas, para pagar imposto, mas pelo menos para ter o seu sustento. Nessa lição nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele enviando uma carta à igreja dos Filipenses, agradecendo a eles pelo fato deles se importarem, deles entenderem que o chamado, que o trabalho que ele estava fazendo era um trabalho fundamental, era um chamado que o Senhor tinha na vida dele, e que isso estava refletindo na própria vida deles, porque graças ao entendimento que ele tinha de ir, de pregar o evangelho, de não apenas entre os judeus, mas de ir para os gentios,
Foi graças a esse chamado que o Senhor despertou, que o Senhor fez Paulo entender que ele tinha, que essas pessoas chegaram a Cristo, que a vida dessas pessoas, que a família dessas pessoas foram transformadas. Então nós vemos que eles, de forma voluntária, e como o apóstolo Paulo mesmo fala, com amor, tomando para si parte dessa aflição, que era, não que Paulo trazia isso como um sofrimento, né, como algo que trazia para ele tristeza, sendo que aqui mesmo ele fala que ele, em todas essas coisas ele sabia, ele tinha instrução, até porque ele começou como um guarda, né, como alguém que tinha uma grande importância ou influência dentro do Império Romano, pelo fato de ser cidadão romano, e que tinha, né, uma grande projeção de crescimento dentro da seita dos fariseus, porque eles viam como ele era aplicado em lutar, em combater, em prender, em coincidir com a morte dos cristãos, já que na mente dele aquelas pessoas eram contrárias, eram inimigos de Deus. Então ele deixa tudo isso, todo o conforto, todos os status que ele tinha como um cidadão romano, todos os privilégios que ele tinha. Provavelmente até esse momento Paulo não sabia o que era ter necessidade de alimento, ter necessidade básica do que vai vestir, do que vai comer, do que vai beber, aonde vai dormir. Mas a partir do momento que ele passa a seguir a Cristo e que ele olha que essas outras pessoas que também serviam ao Senhor não se apegavam nisso, não tinha apego, porque a mensagem de Jesus, lá ainda, naquilo que a gente conhece como o Sermão do Monte, aquilo havia ecoado na mente das pessoas, e que era falado, até porque os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão ser escritos depois das cartas de Paulo. Então assim, a gente não pode falar que Paulo leu o evangelho de João, que Paulo ele leu o evangelho que Mateus escreveu, sendo que os evangelhos foram escritos depois das cartas de Paulo, mas a mensagem já era conhecida. Paulo ele já tinha informação daquilo que Jesus pregava, e Jesus pregava justamente sobre isso, sobre não ter apego, entendendo que as coisas que nós temos aqui são o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que vamos vestir, onde vamos morar. Isso é apenas acessórios para a nossa vida enquanto nós estivermos aqui, até porque quando partirmos nós não vamos levar nada do que temos. O que nós vamos levar é aquilo que nós plantamos e colhemos de forma espiritual, é o galardão, é a justa recompensa que vamos receber diante do Senhor. Mas o que fazemos aqui, isso é para que no período de vida em que nós vemos ter, nós vemos usufruir disso. Então Jesus ele falava muito sobre isso, até porque nós sabíamos que o Evangelho estava em crescimento, tinha uma grande resistência por parte do governo, por parte do império, já que eles viam eles como opositores. Eles não se importavam com os judeus ter as suas crenças, eles não se importavam com o judeu ter as suas leis de guardar o sábado, de não trabalhar da sexta para o sábado. Eles não se importavam com isso, desde que pagassem os seus impostos, desde que não se ajuntassem em grupos, porque a partir do momento que isso acontecia, era visto como um grupo que poderia vir ali oposição ao império. Por isso que nós vemos muitos exemplos de pessoas que os fariseus que ficavam ali circulando entre a cidade para ver se tinha esses grupos para querer dispersar, para querer prender. Por isso que eles eram implacáveis contra os apóstolos, quando esses ficavam nas praças pregando o Evangelho do Senhor, e que chegavam muitas pessoas para ouvir uma mensagem diferente da que esses religiosos pregavam. Então, no período de crescimento, no período que o Evangelho estava se expandindo, o Senhor já tinha falado com eles sobre isso, que eles seriam perseguidos, que eles seriam mortos, que eles seriam levados cativos. Nós vemos um período que foi chamado ali, o circo de Nero, quando ele começou a prender pessoas, quando ele começou a jogar aquelas pessoas nas arenas, para divertir o seu público, para divertir ali os seus cidadãos romanos, e parte também dos judeus que consideravam o cristianismo uma certa oposição. Mas mesmo assim, tudo aquilo ali acontecendo, o Evangelho de Cristo continuava avançando, as pessoas continuavam conhecendo sobre o Senhor,
e em nada eles tinham apego ao que era material. Nessa lição, nós já vemos o Evangelho sendo ramificado de uma forma muito maior do que era no princípio. Já havia passado muitos anos e agora já tem algumas células. Não tinha placa a Igreja Apostólica, não tinha placa a Assembleia de Deus, Maranata, não tinha placa, era mais em forma de célula que eles faziam. Se reuniam na casa de pessoas, se reuniam em lugares que as pessoas tinham como se fosse... não era bem um ponto comercial, mas era lotes, terrenos que as pessoas faziam, que construíam ali alguma espécie de templo, embora não fosse tão livre como nós temos hoje, de estarmos aqui reunidos para cultuar, para adorar a Deus. Naquela época as pessoas ainda eram perseguidos e muito perseguidos por isso. Nós vemos Paulo sendo perseguido diversas vezes, sendo levado preso por conta disso. Mas agora já tem as igrejas, já tem as pessoas que foram convertidas ao Senhor. E essas pessoas sendo convertidas ao Senhor, elas viam a dificuldade que era de você sair de um lugar e caminhar 300, 400 quilômetros, sair de um lugar e ir para outro país, numa época que não tinha avião, que não tinha trem, que dependia literalmente ou de embarcação ou de caminhar esse tempo todo nas costas de um animal. E nós vemos que Paulo, ele não media esforços em fazer isso, só que isso gerava custos, porque aonde ele passava, ele não tinha um lugar para dormir, não tinha uma casa certa, não, vou chegar ali, vai ter lugar que eu vou tomar banho, que eu vou comer, que eu vou descansar e vou continuar caminhando. Então as igrejas, as pessoas, principalmente dos filipenses, eles percebiam que para que a palavra continuasse avançando e que outras pessoas também despertassem neles esse entendimento de levar a palavra do Senhor, eles despertaram, é claro, impulsionado pelo Senhor, esse entendimento, esse senso de contribuir, de ajudar. Embora eles, no lugar onde eles estavam, eles pregavam a palavra do Senhor, eles ensinavam sobre os ensinamentos, eles transmitiam, na verdade, os ensinamentos que eles haviam recebido do apóstolo Paulo, mas eles entendiam que para que Paulo continuasse e que outras pessoas também despertassem esse chamado para ir, para fazer, a igreja poderia ajudar e contribuir de alguma forma. Na introdução, o comentarista ele diz assim: o propósito dessa lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, 10 a 20. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos dos alunos de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e da igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local, que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajudar tesouros na eternidade. Essa lição, embora para a nossa igreja venha servir muito mais como um informativo, já que até no dia de hoje, nós não temos nenhum missionário em outro país, mas é importante saber, é importante conhecer, porque vai chegar algum momento que isso vai acontecer. E a igreja, tendo posse dessas informações, fica muito mais fácil de sustentar e de manter esse trabalho missionário. Como eu já havia falado anteriormente, hoje a igreja, vou falar assim, a igreja no Brasil, não estou falando da nossa igreja, mas no contexto geral, hoje as igrejas, elas já têm uma solidez muito maior, até por conta de pessoas que também vieram para cá, como por exemplo, nós podemos citar o exemplo de Daniel Berg e Gunnar Vink, que eram missionários batistas suecos que estavam nos Estados Unidos, depois de terem despertado o Senhor, de participar de um grande avivamento,
deles perceberem que aquilo que estava escrito sobre o mover do Espírito Santo, os dons espirituais, isso não havia cessado no período dos apóstolos ou no período da igreja primitiva, e que isso era atual, já que centenas de anos depois, a partir do momento que eles buscaram ao Senhor, o Senhor fez esse grande mover na vida deles, eles têm esse despertar para vir para cá. É claro que quando isso acontece, eles vieram com um entendimento, um despertar do Senhor na vida deles, eles saíram de lá, não sabiam nem para qual direção isso ficava, precisaram pesquisar aonde que tinha aquele lugar que foi revelado a eles, e depois de perceber que isso ficava no Brasil, pegaram embarcação, vieram para cá, chegaram aqui sem qualquer espécie de pessoas estarem esperando eles. Deus usa alguém para chegar e para dar a eles alguma contribuição. Eles encontram uma igreja batista que vão acolher eles durante o período, mas isso não desvia eles do propósito, que não era promover uma divisão dentro da igreja batista. Em nenhum momento o Senhor chamou eles, vocês vão ser aqui os revolucionários, vão acabar com a igreja batista, mas o Senhor chamou eles para despertar a igreja existente, que o mover do Espírito não havia se encerrado, que Deus, a sua palavra, a palavra atual, não tem prazo de validade. Enquanto a igreja estiver aqui, essas coisas vão acontecendo. Depois que isso se cumprir, vai chegar um outro período, a era da eternidade, mas até que isso aconteça, a palavra do Senhor ela é atual. Só que por parte da igreja, aí que entra um ponto que é um ponto que até o dia de hoje isso é debatido, de pessoas que colocam a sua experiência de vida acima do que está estabelecido na palavra. Por exemplo, alguém que cresce numa igreja pentecostal, que tem o mover do Espírito, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, tem profecias, tem curas, mas alguém que nunca vivenciou isso, viveu a vida toda dentro de uma igreja pentecostal, mas não é batizado com o Espírito Santo, não presenciou ou não teve a certeza de que aquilo que estava acontecendo, pelo menos no seu entendimento, era algo vindo da parte do Senhor, essa pessoa sai e com o entendimento, não, tudo isso que está acontecendo, isso é mentira, isso é enganação, isso é emocional das pessoas. Aí essa pessoa sai, abre uma igreja, e a partir do momento que essa pessoa abre uma igreja, começa a ensinar, aquilo que estava acontecendo lá é tudo meninice, aquilo que estava acontecendo lá é carnalidade. Aí essa pessoa começa agora a falar que não existe mais isso, que aquilo é do passado, e são dessa forma que começaram essas igrejas que não crê no mover do Espírito Santo, porque lá atrás, do princípio, alguns teólogos que não tinham essa experiência com o Senhor, na sua visão, na sua interpretação, eles entendiam pelo fato de não ter vivido, que porque eu não vivi, então quer dizer que isso não aconteça. É o que vai acontecer com uma grande divisão que acontece principalmente entre os protestantes, que é entre Calvino e Armínio. São teólogos, pessoas que hoje têm uma grande influência entre as igrejas, principalmente no Brasil. Lá fora não acontece igual acontece no Brasil. Os maiores professores de teologia que conhecem sobre Calvino e Armínio estão no Brasil. Então são pessoas, são teólogos que pararam, que estudaram, mas que colocaram a sua experiência acima do que está ensinado. Aí levaram essa divisão. Aqueles que são adeptos de Calvino são, por exemplo, os presbiterianos, são parte daquelas igrejas que batistas bem tradicionais mesmo, aquele batista raiz, que desde o princípio eles não acreditam nisso. Por quê? Porque lá atrás um professor de teologia disse para eles que isso não era atual. Aí vem agora os seus adeptos levando isso adiante, dizendo, não, isso não é atual, porque lá atrás Calvino disse que não era. Aí vem o outro que tem uma experiência dessa com o Senhor e fala, não, isso é atual. Ele levanta essa grande divisão, mostrando que mesmo que algumas pessoas não tenham a experiência com o Senhor, não significa que isso não é real. Se a Bíblia
diz que isso acontece, de que isso é real, então quem sou eu para dizer que não é real? Tem um teólogo que ele diz o seguinte: se a Bíblia dissesse, eu não sei como que eu iria acreditar nisso, mas se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu ia acreditar nisso. Não sei como, mas eu ia acreditar, porque eu tenho que crer na veracidade da Bíblia, por mais que isso foge da minha lógica, por mais que para mim não faça sentido algum. Como que o mar vermelho abriu? Não sei, de forma lógica, não tem como me explicar. Foi literalmente a mão de Deus que separou aquilo ali, não tem como. Hoje não tem tecnologia para chegar e abrir o mar vermelho. Os caras, quando vão fazer ponte, eles colocam os tubos, eles botam bombas lá dentro, tira a água, mas aquilo é um espaço pequeno, não tem como separar para fazer a terceira ponte, separar um lado de cá, um lado de quilômetros de distância. Isso não é possível, não tem tecnologia para isso. De forma lógica, não tem como explicar certas coisas que acontecem na Bíblia. Até o dia de hoje, eles não conseguem explicar. A medicina mais moderna não consegue ainda explicar como que, por exemplo, a lagartixa cresce um pedaço da cauda dela quando quebra, e a gente continua crescendo até uma certa idade e não cresce mais. São pontos que geram incógnita na cabeça deles, assim, de que eles estudam, se aperfeiçoam para querer saber como que eles vão mudar certos pontos, como por exemplo o homem. Como é que o homem não consegue gerar igual as mulheres? Então eles tentam, estudam formas de adaptar o corpo humano para aquela ala progressista, né, dos homossexuais, para que esses possam gerar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque mesmo nos dias de hoje, tendo a palavra do Senhor, existem muitas igrejas que entendem sobre a importância do trabalho missionário, e existem outros que não estão nem aí para o trabalho missionário. Para eles, cada um cuida daquilo que foi chamado. Existem igrejas que colocam um fardo e um peso sobre as pessoas, como se eles tivessem a obrigação de largar tudo que tem e ir para um outro lugar, mesmo sem ter chamado ou não. E existem outros que entendem que isso depende do chamado do Senhor para a vida da igreja. É uma responsabilidade da igreja pregar o evangelho, é uma responsabilidade da igreja. Mas é todo mundo que está aqui, que tem estrutura para abandonar tudo que tem e ir para um outro lugar? É claro que não. Se você pega alguém, por mais que tenha uma boa oratória, por mais que tenha um bom entendimento, mas faz com que essa pessoa largue tudo que tem aqui e vai para um outro lugar, mesmo essa pessoa não tendo um chamado do Senhor para viver, essa pessoa vai chegar lá e não vai prosperar no trabalho. Porque alguém entende que não, o trabalho tem que acontecer, então vamos escolher aqui aleatoriamente sem ter qualquer direção. Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles largaram tudo que eles tinham e vieram para cá praticamente com a roupa do corpo, porque eles tiveram um chamado do Senhor. Não foi alguém que chegou para eles e falaram: vocês vão ser enviados lá para Belém do Pará. Eles não sabiam nem que o Brasil talvez existia. E eles vêm com o chamado do Senhor. Quando tem o chamado do Senhor, o Senhor ele se encarrega de cuidar. Quando tem um chamado do Senhor, o Senhor se encarrega de prover. Diferente de, por exemplo, eu não tenho o chamado do Senhor para poder pregar no país mais pobre que tiver hoje no mundo, e agora eu por conta própria, não, eu vou para lá, mesmo sem ter nenhum chamado específico do Senhor para me poder ir para esse lugar. Eu chego nesse lugar, por exemplo, em muitos lugares na África, que a gente sabe que é o foco dessa guerra espiritual, onde os bruxos levantam metros de altura, onde tem diversos relatos de trabalho de feitiçaria, de que eles pegam uma mulher grávida, tira a criança de um ventre e coloca em outro, onde o trabalho de magia negra é algo que foge da nossa compreensão muitas vezes, porque não acontece igual aqui, é por conta própria, eu saio daqui e vou para um lugar desse, porque eu quero ser um aventureiro, eu vou mesmo sem ter oração, sem ter direção, mas só porque eu ainda tenho um pouco de dinheiro que me dá condições de chegar até lá, sem ter esse entendimento. Na hora que chegar lá e que vê como que é a batalha espiritual, não vai ter condições de voltar. É a hora que faz o quê? Que fica na prova, que desvia, que morre, que acontece várias coisas. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo,
Em determinado momento, quando ele é convertido ao Senhor, depois daquele encontro com o Senhor que teve no caminho de Damasco, ele teve o tempo que ele, por mais que ele conhecia a lei e os profetas, mas ele não havia nascido no entendimento dele, no coração dele, a interpretação daquilo que era a mensagem de Jesus. Ele conhecia aquilo que ele foi instruído pelos fariseus, mas a mensagem do Senhor ele vai receber com o próprio Cristo, com Barnabé, com aquelas pessoas que estavam ali, com Ananias, com as pessoas que já viviam o trabalho de pregar o Evangelho, até o momento em que ele tem essa visão de alguém pedindo para ele atravessar a Macedônia. Não foi por conta própria que Paulo olha assim, não, eu vou largar tudo aqui e vou passar fome, vou sofrer naufrágio, vou sofrer prisão, vou sofrer apedrejamento, vou ser torturado, porque eu agora sou bonzão, falo um monte de línguas e quero mostrar serviço. Ele só faz isso quando ele tem esse entendimento de alguém do outro lado, ele tem essa visão pedindo para que eles vão até lá pregar o Evangelho. Se isso não é um despertar do Senhor, o que é? É o despertar do Senhor fazendo com que ele entendesse que ele estava pronto para isso. Ele já tinha passado por isso? Provavelmente não. Por fome, por perseguição, passar necessidade. Mas o que era necessário para que ele fosse, ele tinha, que era instrução, que era conhecimento e que era o chamado do Senhor. Eu não estou falando nessa manhã aqui que a igreja não deve fazer, mas o que eu estou falando é que nós devemos fazer naquilo que o Senhor nos instruiu e naquilo que nós temos condições de fazer, e com um chamado claro e direcionado do Senhor, porque senão o trabalho vai fracassar. O Senhor ele jamais enviou qualquer discípulo sem antes ele estar pronto. Jesus não chamou os discípulos num dia, Pedro não estava pescando na segunda e na terça o Senhor falou, vocês vão sair de 2 em 2. Quando o Senhor mandou eles saírem de 2 em 2, já tinham passado anos que eles estavam juntos, e mesmo assim, na mente deles, eles viam aquilo como uma certa dificuldade, a ponto de ter apego o que eles iriam vestir, para onde eles iriam ir, o que eles iam fazer. Algumas pessoas queriam seguir o Senhor porque achavam que era bonito, que ia dar status. Jesus fala, as aves do céu têm ninho e as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não sabe onde vai ir dormir o dia da manhã. E as pessoas achavam que, não, então já que é assim, então é melhor ficar aqui quietinho. O próprio Nicodemos, ele foi um dos discípulos de Jesus, que embora não caminhasse com o Senhor igual aos outros, mas que tinha um papel fundamental no ministério de Jesus com as contribuições. Nós vemos que ele fazia esse trabalho. No período em que Jesus foi crucificado, ele e José de Arimateia foram responsáveis por conseguir ali um túmulo para que o corpo de Jesus fosse sepultado, mas foram pessoas que trabalhavam no ministério do Senhor com participações diferentes. Eu estou dizendo que todo mundo vai ter condições, que todo mundo vai ter chamado para sair daqui e ir para um outro país fazer o trabalho do Senhor? Não, mas todo mundo foi chamado para auxiliar de alguma forma no trabalho do Senhor. Todo mundo foi chamado para de alguma forma auxiliar o ministério a se manter, e que o objetivo seja alcançado de levar a palavra do Senhor, independente do lugar que for. Não foi todo mundo que foi chamado para trabalhar na construção civil da igreja. Existem pessoas específicas que trabalham na construção civil, e existem outras pessoas que auxiliam aqueles que trabalham na construção civil. É isso que eu estou dizendo. Existem pessoas específicas chamadas pelo Senhor para fazer esse trabalho, como Paulo ele fazia. Mas existem outras pessoas chamadas pelo Senhor para dividir essa aflição, de contribuir, de ofertar e de ajudar que o trabalho fosse feito. Mas como que eu faço para mim saber se eu estou apto para largar tudo que eu tenho aqui e ir para lá? O primeiro ponto que eu acho que deve ser pensado é: qual é o seu nível de entendimento ou o seu nível de apego às coisas que você tem? Você é a pessoa que chora, que sofre quando um copo seu quebra dentro da sua casa? Você é alguém que chora, que sofre, que fica entristecido quando uma roupa sua você botou para lavar e manchou dentro da máquina?
Porque se eu tenho apego a coisas fúteis, então dificilmente eu vou estar apto para poder largar tudo que eu tenho aqui e ir para um outro lugar. Existem pessoas que vieram reunir com a gente que falavam: o meu sonho é ser missionário, mas quer fazer missão em Orlando, quer fazer missão na Disney, quer fazer, eu quero ir para a África, mas a África não é um país, a África é um continente. Quer ir para a África do Sul? Eu quero fazer missão na Ásia. Missão na Ásia é um dos lugares mais ricos? Ou quer fazer missão, independente do lugar que for? Eu quero ir para o Nordeste, mas para o litoral, para as praias do Nordeste, eu quero ir para a Amazônia. Para onde? Para a capital? Para onde você quer fazer? Porque existem pessoas que acham que trabalho missionário é, por exemplo, hoje, né? Porque nessa lição aqui, eu não vou entrar nos pontos detalhados como o comentarista colocou, mas a visão sobre o trabalho missionário que ele trouxe hoje é completamente, literalmente moderna, a ponto de, por exemplo, ele falar assim, que a igreja tem que fazer um contrato com a família do missionário, de que, por exemplo, a igreja vai custear todas e qualquer espécie de despesa que o missionário tiver, plano de saúde, odontológico, transporte, moradia, dizendo assim: você vai sair daqui, você vai chegar lá, por mais que não tenha uma igreja para tomar conta, mas você vai chegar lá, você vai ficar hospedado no hotel 5 estrelas, você vai chegar lá, vai ter uma casa no Alphaville para você morar, você vai ter os melhores médicos à sua disposição, porque o comentarista ele está trazendo um entendimento aqui com base no trabalho missionário moderno no dia de hoje. Não é uma crítica construtiva, mas talvez você pense da forma que você quiser. Foi postado um vídeo recentemente do pastor, que era pastor da Convenção Geral das Assembleias de Deus, o José Wellington, o pai, dirigindo uma Mercedes de 1,5 milhão. Painel todo digital, é uma nave, não balança, não faz nada, mas um carro de 1,5 milhão. Não estou dizendo que ele não é digno disso, não estou dizendo isso, mas estou dizendo assim, que a visão hoje sobre o trabalho da obra do Senhor é voltado para isso, porque o comentarista ele coloca dessa forma. No entendimento moderno hoje, por exemplo, do ministério do Belém, em São Paulo, a igreja luxuosa, que os seus missionários eles são enviados dessa forma. Os camaradas têm salário maior do que o do presidente da república. Eles saem daqui, vão para um lugar onde eles recebem praticamente uma aposentadoria fixa, ele e a sua família. O que eu estou dizendo aqui, não estou falando que eles são mercenários, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que o entendimento que hoje o comentarista ele traz nessa lição é dessa forma. Não como era no passado, do missionário que, por exemplo, ele tinha um emprego, ele largava esse emprego, ele não sabia nem com que ele ia trabalhar lá fora, mas ele ia, porque ele tinha um entendimento claro de que não, o trabalho do Senhor tem que acontecer. Eu não sei se vai ter alguém lá me esperando, Deus ele vai prover alguma situação. Eu vou sair daqui, não sei nem como que eu vou chegar lá. E muitas vezes as pessoas iam de embarcação, não ia de avião primeira classe, iam de carona até chegar num lugar deixando que eles entendiam que era o chamado do Senhor de eles pregarem lá. E eles iam, largavam tudo que tinha. Às vezes os familiares ficavam na casa de parentes sem saber quando queriam voltar, mas tinha uma visão clara de um despertar do Senhor para ir fazer. Quando Daniel Berg e Gunnar-Winger vieram para cá, eles não vieram para cá trazendo a sua mudança, venderam os seus bens, vieram para cá, como eu já falei, praticamente com a roupa do corpo, comendo manga, sem ter lugar para ir, sem saber como falava, eu quero chegar numa igreja, não sabendo de nada. E mesmo assim vieram porque tinham um chamado claro do Senhor. Uma crítica que eu faço é para o comentarista nessa lição, o entendimento que ele traz para a igreja no dia de hoje é que a igreja tem a obrigação de, por exemplo, o missionário que está aqui, ele vai para um lugar, manter ele sem qualquer espécie de necessidade, de suprir toda e qualquer espécie de... Aí fica muito fácil fazer dessa forma, porque fica uma visão muito mais de turismo do que de trabalho missionário.
O comentarista ele usa um texto que Paulo ele diz que ele não tem apego às coisas materiais, que ele agradece pela ajuda que tinha. E nessa lição o comentarista ele coloca da seguinte forma, que é a obrigação da igreja dar qualquer espécie de tudo que é possível para o missionário chegar lá e não ter nenhuma dificuldade em realizar. É claro que igrejas, como eu falei, que tem condições, se o seu pastor tem um carro de 1,5 milhão, eles têm condições de custear. O camarada vai chegar no lugar, vai ter uma casa mobiliada, vai ter um baita de um dinheiro na conta dele, ele não vai saber nem o que é comer minhoca, comer coisas nativas lá daquele lugar. Ele vai chegar lá e tendo tudo favorável para ele, talvez até ter um mega igreja para ele tomar conta. Só que a visão que tem, pelo menos a visão bíblica sobre isso, é que quando você vai, você não sabe o que vai acontecer lá. Quando o Senhor chamou Abraão para sair da Mesopotâmia e ir para onde ele estava, ele não saiu com a roupa do corpo, porque Abraão já era rico. Ele tinha servos, ele tinha animais, ele tinha posse. Mas ele não sabia como seria o trajeto até ele chegar no lugar em que Deus enviaria. Mas mesmo assim ele foi, mostrando que tinha uma visão clara, um despertar e uma direção do Senhor para onde ele iria. A minha preocupação dessa lição é como, por exemplo, as igrejas vão olhar hoje o trabalho missionário, dizendo assim, não, então para mim poder ir, eu tenho que ganhar pelo menos 10 salários, porque se não for dessa forma, eu não vou fazer o trabalho missionário. Ah não, para mim poder ir, se não tiver um contrato dizendo que se eu morrer lá, a minha família vai ganhar uma aposentadoria, então eu não vou. Parece que dificulta muito mais e que fica muito mais voltado para o dinheiro, para o ganho financeiro, do que literalmente para o trabalho que vai fazer. Nós já vimos diversos relatos aqui, por exemplo, da nossa igreja, o pastor Eduardo, o pastor Adulce, que saíram daqui, que foram para outros lugares, para poder fazer o trabalho missionário com a direção do Senhor. O pastor Eduardo mesmo já falou várias vezes que chegou no lugar não sabendo nem como é que pedia, né, informações, mas assim, Deus ele foi provendo as coisas. Imagine se o pastor Eduardo chega aqui e fala, não pastor, eu só vou se eu chegar lá, já tiver tudo certinho, se já tiver uma casa, se já tiver um emprego, se já tiver um salário fixo. Imagine se fosse dessa forma, nunca que teria ido. Não vou falar nunca, né, mas talvez não seria naquele momento. Eu estou falando que a nossa igreja nunca vai ter condições de fazer isso, mas eu estou pelo menos querendo um pouco desmistificar a ideia de que hoje o trabalho missionário não gera dor, de que o trabalho missionário não vai gerar nenhum tipo de sofrimento, sendo que o próprio apóstolo Paulo ele passa por esses sofrimentos. E aí o entendimento que nós temos aqui na palavra do Senhor é que não se apega com as coisas que você vai ter aqui. O que importa é o trabalho que está sendo feito e a recompensa que isso vai gerar diante de Deus. Porque a visão que tem hoje moderna sobre o culto, sobre templos, sobre o serviço, chegou uma fase que não é mais pela voluntariedade e pelo serviço ao Senhor. Virou muito mais uma profissão. Hoje, uma profissão ser missionário. Hoje virou em muitos lugares ser uma profissão ser pastor. Virou uma profissão ser músico da igreja. Existem muitas igrejas, mega igrejas, que os seus músicos eles são contratados, os caras recebem salário para tocar na igreja. Os caras eles vivem disso. Existem muitas igrejas que o pastor ele está lá porque ele recebe um mega salário para ser o pastor da igreja. As pessoas que estão lá recebem mega salário para fazer aquilo ali sem qualquer espécie de voluntariedade. Mostrando que parece que para servir o Senhor, o ganho, o benefício tem que ser instantâneo. E tem que ser de uma forma clara, visível e de todo o conforto aqui. Sendo que nós vemos que na palavra do Senhor não começou dessa forma. Então o entendimento que nós temos sobre o trabalho missionário e sobre essa questão que ele coloca aqui como palavra-chave, o sustento, não é dessa forma moderna que nós vemos nos dias de hoje. Não eximindo a igreja de contribuir. Como já foi falado pelo nosso pastor em uma outra lição,
dizendo, por exemplo, a igreja, ela pode ajudar. É claro que vai da condição da igreja, obviamente, mas a igreja pode ajudar. Se tem um missionário que está em outro lugar, com aquilo que pode fazer, eu me lembro de, por exemplo, um culto que a gente teve aqui, que tirou uma oferta para enviar para um trabalho missionário que estava sendo feito em outro lugar, acho que Rondônia, né? Tirou uma oferta aqui e enviou. Mas todo culto teria condições de tirar aquela oferta? É o que pode, é o que dá para fazer. Hoje, essa lição, é claro que já foi estudada, mas foi estudada em igrejas que tem 3.000 membros e foi estudada por igreja que tem 10. Aí a visão que fica na mente de muitas pessoas é o seguinte: então, se tiver um trabalho missionário, eu só vou se for da forma que o comentarista está colocando aqui, ponto por ponto, mostrando que não é dessa forma. Existem muitas pessoas que falam hoje, por exemplo, sobre o viver da obra. E sobre o viver da obra é justamente dessa forma, sem ter qualquer espécie de preocupação. Às vezes a pessoa nunca trabalhou, digo assim, trabalhou bem em um lugar, aquela pessoa que mais dava atestado, que mais dava trabalho do que tudo, mas para a obra do Senhor, quer ter uma mega recompensa que se ele tivesse trabalhando para alguém, ele nunca teria. Porque hoje a gente sabe que para ter bom salário, pelo menos ou você tem que ser um empreendedor, de começar ali o seu negócio, ou para ter um bom salário você tem que ser herdeiro, ou você tem que ralar de estudar para conseguir um concurso, para conseguir uma vaga, para ser funcionário de alguém e ganhar muito bem, ou ser político, que também não é algo, né, que não precisa ter estudo, né, não precisa ter formação nenhuma para ser político, já que o presidente de muita gente aqui da igreja é um cara que não sabe porcaria nenhuma. Então, mesmo assim, para ter um bom salário hoje, não é tão fácil como se espera. Aí existem algumas pessoas que acham que para viver da obra do Senhor tem que ser essa facilidade. Ah não, então eu só vou fazer se, né, a pessoa nunca teve um plano de saúde. Não, se eu tiver um bom plano de saúde, tipo nível Albert Einstein, né? Aqueles melhores médicos do Brasil. Ah não, eu só vou se eu tiver uma casa, né, num condomínio fechado de pelo menos 1,5 milhão, né? Se for um Alphaville. Então, a ideia que se passa hoje sobre o trabalho missionário, até porque quando já fomos em algumas convenções que se falava sobre o trabalho missionário, mostrava lá o pastor com aquela roupa típica, mas fazendo turismo na aldeia, com os índios lá, mas assim, só fazendo uma selfiezinha, né, com um pouco daquela roupa ali que eles usam, mas é um negócio de uma semana, eles pegam, vão pro hotel, ficam no hotel deles, e na hora de tirar foto eles vão lá no meio dos índios, vão lá entre os ribeirinhos ali, tiram uma selfiezinha, mas depois eles voltam pro hotel deles, para aquele café da manhã maravilhoso que tem, para aquele conforto do ar-condicionado, enquanto os ribeirinhos estão muitas vezes morrendo de fome, naquele sofrimento, mostrando que a realidade muitas vezes não é da forma que mostra. Existem megas igrejas que fazem esse trabalho missionário, mas a notícia da forma que é vendida não é literalmente da forma que é mostrada. Aí parece que fica mostrando aquele entendimento de que assim, que deixou de ser por amor, como o pastor Tyler falou na lição passada, e passou a ser pela recompensa. Os camaradas que vão fazer trabalho missionário e que olham e que chegam e que vê uma grande possibilidade de ganhar e de ter uma boa recompensa, e que largam tudo aquilo que iam fazer e que ficam focados literalmente no trabalho da remuneração. É o que acontece hoje com essas megas igrejas que são televisionadas e que tem programas de televisão. Eu vi, por exemplo, uma vez, foi numa rede social, de uma pessoa que morava em outro país, e que é claro que pela diferença, né, do câmbio manda um valor lá, ele chega muito maior aqui. A pessoa fez uma oferta lá, chegou aqui um valor muito maior, aí automaticamente aquela pessoa que tinha ofertado um valor lá foi separado para ser um apóstolo lá naquele lugar.
por conta de uma oferta. Então, por conta de uma oferta, já virou obreiro. Não, você vai ser o nosso, porque essa pessoa já tem aquilo que eles querem. Então, você já está pronto para ser. Então, assim, a coisa ficou muito, de certa forma, ficou muito banalizada hoje quando fala sobre o trabalho missionário, principalmente vindo de megas igrejas que têm essa visão distorcida de que o trabalho missionário não gera nenhum tipo de dano. De dano que eu digo assim, não é espiritual, porque quem ganha é a obra do Senhor, mas ele, de muita forma, ele é sofrimento, porque você tem que sair de um lugar, ir para outro lugar, sem qualquer espécie de adaptação. Se é no Brasil, você tem um idioma, mas se é em outro país, não tem essa mesma facilidade. Mas quando tem uma direção clara do Senhor, a coisa ela vai acontecer. O Senhor ele vai fazer prosperar o trabalho. O Senhor é aquele que cuida, que se carrega de abrir os caminhos para que isso aconteça, mostrando que para cada um de nós não importa qual é o valor que é pago aqui, porque se a pessoa vive pelo dinheiro, a sua recompensa está sendo pelo dinheiro. Mas se há alguém que se importa literalmente com a obra do Senhor, que tem esse despertar, esse entendimento de que a recompensa ela vem de Deus, em primeiro lugar o que vem é a importância de cumprir aquela missão que o Senhor deu, de ir e de pregar o Evangelho a toda criatura, de ter qualquer ganho, qualquer apego. Hoje dificilmente essas igrejas vão encontrar um voluntário para ir para a Coreia do Norte. Dificilmente, porque lá não tem isso. Lá não tem essa facilidade. Lá não pode andar com a Bíblia no meio da rua. Dificilmente vai conseguir entrar no país com a Bíblia, com aquela revista, com aquelas... Dificilmente. Hoje, qual é o missionário que vive preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir? Qual é o missionário que vai ter coragem de sair daqui e ir para a faixa de Gaza? Quem que vai sair daqui e vai lá para a Jordânia? Quem que vai sair daqui com toda a liberdade que tem e que vai lá para o jihad, lá pregar, vou lá para o Talibã, vou pregar o Evangelho para eles? Quem é que vai fazer isso? Não vai. E mesmo assim, como a pastora Dulce está falando, mesmo assim, se der muito dinheiro, não vai. Não vai. Porque hoje a coisa virou muito mais pela recompensa que se tem, sem ter qualquer tipo de preocupação. Porque, para e pensa, se a pessoa ela vai com todos esses ganhos, com todos esses benefícios, não importa quantas pessoas vão ser convertidas, não importa quantas pessoas vão ser ganhas, vão ser salvas, não importa. O que importa é que vai estar ganhando o salário todo mês, ele vai estar caindo na conta. Diferente de outros missionários que tem esse entendimento de que o trabalho ele deve acontecer independente de qualquer coisa, que chegavam em lugares e que eles dependiam literalmente da comunhão com Deus e pronto. Que chegavam em lugares que era a sua oração, que era o seu remédio, é a sua oração que é o seu sustento, é a sua oração que vai ser a chave para abrir as portas para eles alcançarem o objetivo. Como o próprio apóstolo Paulo nos mostra aqui nas suas cartas, como a própria Escritura nos mostra dizendo dessa forma, que nós vivemos completamente na dependência do Senhor, independente do lugar que for, independente da dificuldade que tenha, independente de qual vai ser o resultado disso, que muita gente sai sem saber se vai voltar com vida, se vai ser preso, se vai ser morto, muita gente não tem essa convicção, mas até o dia de hoje isso acontece. Na próxima lição vai ser falado sobre a questão da janela 10/40, que trata justamente sobre isso. Estava comentando com o pastor Eduardo sobre isso, que hoje a coisa é muito mais modernizada do que era no passado. Eu já li sobre o testemunho de um missionário hindu, que era o Sadhu Sundar Singh. Tem um livro, o título do livro é O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que ele fala justamente sobre isso, de um lugar que a religião predominante era o hinduísmo, e que chegavam missionários naquele lugar e que levavam exemplares do Novo Testamento.
E que lá a notícia, né, que tinha, porque não tinha jornal, não tinha internet, não tinha blog, não tinha nada disso para poder colocar no WhatsApp e todo mundo saber, mas era falado. E a notícia que tinha é que o exemplar do Novo Testamento era um livro mágico, que as pessoas que liam largavam o hinduísmo, que as pessoas que liam largavam tudo aquilo ali que viviam e que mudavam a sua religião, mudavam a forma que viviam, e que tinha muitas famílias que envenenavam aqueles familiares, que matavam os familiares, que liam e que se convertiam àquele Cristo que era pregado, porque as pessoas nunca tinham ouvido falar sobre Jesus. Mas mesmo assim os missionários iam, e muitos deles morriam, porque se a pessoa tinha coragem de matar o seu próprio filho, não vai matar um missionário? Se matavam aquele que ele viu crescendo, que alimentou e que cuidou, e que está vendo que está se afastando da sua religião, que eles matavam, não vai matar. Então assim, isso acontecia, não estou falando que não acontece no dia de hoje, porque ainda acontece no dia de hoje, de muitos missionários morrerem, mas o entendimento que nós temos nessa lição é que, independente de qual seja a provisão, como já foi falado na lição passada, Deus ele se encarrega de ajudar, Deus ele se encarrega de auxiliar aquele que tem essa visão clara sobre o trabalho do evangelismo. Independente se vai ser no outro país, independente se vai ser aqui no Brasil, como eu falei, essa lição ela fica um pouco, eu acho que fica muito mais teórica para nós hoje, porque nós não temos nenhum missionário em qualquer outro lugar que seja. As missionárias da nossa igreja, elas estão sendo preparadas para isso, né? Vai que em determinado momento aparece, né, um despertar do Senhor para fazer missão em algum lugar, e já temos missionário na igreja para fazer isso. Mas brincadeira à parte, é claro que os obreiros da nossa igreja estão sendo preparados para isso. Temos instruções, temos o ensinamento para fazer a missão independente do lugar que for. O pastor ele tem falado recentemente, né, sobre isso, sobre principalmente os irmãos aqui da igreja, o presbítero Jason, o Benjamin, a família deles, que é claro que o Senhor colocou eles aqui e eles estão recebendo as instruções, todo o ensinamento que estão aqui, e nada impede de em determinado momento o Senhor despertar eles, dar um entendimento e dar um chamado para eles irem e continuarem o trabalho em outro lugar, na terra natal deles, entre os familiares dele, porque é assim que é a obra do Senhor. O Senhor nos coloca em um lugar, você recebe a instrução, você aprende, o Senhor te dá o entendimento, e a obra do Senhor continua avançando dessa forma. Porque o chamado do Senhor é o quê? Vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que começou lá em Jerusalém, chegou aqui no Padre Gabriel. O que começou em Jerusalém foi levado em Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que começou em Jerusalém, chegou lá na Rua Azusa, e chegou aqui em Belém do Pará, e foi se ramificando até chegar onde nós estamos hoje. Tudo por conta de quê? Um chamado claro do Senhor para fazer esse trabalho, para levar a palavra do Senhor, independente da dificuldade que seja, independente do resultado que for, se vai ter recompensa, se o seu nome vai ficar gravado no livro de história, independente se as pessoas vão falar o seu nome daqui a 100 anos, independente do que aconteça, o nome do Senhor vai ser falado. Independente de qual vai ser o nosso sofrimento aqui, se vai ter doença, se vai estar sujeito a passar fome, a perseguição, a nudez, a espada, aquilo que o apóstolo Paulo vai falar, e nada isso vai nos separar da missão e do amor de Cristo Jesus, mostrando que o trabalho ele é muito maior do que recompensa material. A igreja, né, pelos relatos dos irmãos que começaram aqui no Padre Gabriel, chegaram aqui sem ter luz elétrica, sem ter água encanada, sem ter nem sequer, né, um asfalto, reunido num barraquinho de tábua, e não tinha nada. Vários relatos que o pastor nos dá até o dia que consegue, e a coisa vai crescendo, como os irmãos podem observar. Começou ali,
chegou ali, hoje nós estamos aqui, ao ponto de expandir ao tempo que nós temos hoje, e isso vai continuar avançando até a vinda de Cristo. Nós não sabemos se vai ser daqui a 20 anos, 10, se vai ser amanhã, mas enquanto isso não acontece, a igreja vai continuar avançando, mas ela só chegou aqui porque teve esse chamado, porque teve esse entendimento de que a obra do Senhor seria realizada aqui nesse lugar. O entendimento que eu tenho, que eu compartilho com os irmãos nessa manhã, é justamente isso, de fazer a obra do Senhor sem qualquer apego com a sua casa, com o seu carro, com o seu emprego, com o que você vai fazer. E se o apóstolo Paulo largou o seu emprego sendo um oficial romano para poder ser aquele que foi chicoteado, que foi preso, que foi morto pelo império, nós não podemos nos preocupar com essas coisas. É bem difícil isso. Porque quando a gente recebe uma notícia, você está sendo desligado da empresa, tem gente que falta pouco morrer. Mas agora o que eu vou fazer da minha vida? Tenho conta para pagar, então não espere receber um chamado para poder ser missionário, não, porque a situação é muito maior, muito difícil e muito mais complicado do que a gente imagina. Porque se a visão que a gente vai ter do trabalho é como comentarista, infelizmente, ele colocou aqui, muitas igrejas jamais vão fazer o trabalho missionário, porque fica muito com aquela ideia de tomar lá da cá. Eu estou indo, estou oferecendo minha mão de obra, mas tem que ter aquela rede de apoio que a pessoa não vai saber nem o que é pagar passagem de ônibus quando chegar naquele determinado lugar. Nas próximas lições, ele não vai redundar tanto esse trabalho como foi, essa informação como foi hoje, mas fica essa visão clara, principalmente para nós que somos obreiros da casa do Senhor, de que nós somos chamados por Deus, estamos aqui, estamos aprendendo o que devemos fazer, e a visão clara sobre o trabalho, sobre principalmente a evangelização, sobre o trabalho missionário, sobre expandir, porque missões, ele é claro sobre isso, é expandir o reino do Senhor, não é simplesmente ir num lugar, pregar e ir embora e abandonar aquele lugar, é estabelecer células, é ramificar. Paulo, ele começou em determinado ponto e foi levando aquilo ali até chegar ao momento em que igrejas eram estabelecidas, pastores eles eram levantados, líderes eram colocados ali, como em nenhum momento nós vemos, por exemplo, Paulo ele chegando, estou consagrando você a pastor, mas essas coisas aconteceram. Tem raras exceções como Tito, como Timóteo, isso acontecendo, mas assim, isso é muito raro, mostrando que a obra do Senhor ia crescendo, ia avançando, até chegar ao ponto de nos alcançar até o dia de hoje, e a igreja chegar a esse exponencial que é nos dias de hoje, mostrando que a obra do Senhor, ela continua avançando, e que o Senhor, ele tem isso para fazer nas nossas vidas. Da mesma forma que despertou na vida do nosso pastor, o Senhor, em determinado momento, vai fazer isso com cada um de nós, como preparou os pastores aqui da nossa igreja, que enviou em determinado momento para outros lugares, e em algum momento isso vai acontecer com a gente, porque é isso que a obra do Senhor acontece, é dessa forma que ela funciona. Em determinado momento o Senhor, ele vai nos dar uma visão clara, mas para que isso aconteça, é como o apóstolo Paulo que nos diz na palavra do Senhor, eles estavam se preparando para isso, não foi de uma hora para outra, não foi de qualquer maneira, e também não foi fácil, e não podemos esperar que também vai ser fácil, mas o entendimento que nós temos é o Senhor, é aquele que cuida de cada um de nós, é o Senhor que supre as nossas necessidades, e a igreja dá a sua parcela de contribuição, como ele diz aqui, o meu Deus, segundo as suas riquezas, ele suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Mostrando que Deus é aquele que cuida, é aquele que supre as necessidades e é aquele que mantém a obra de pé, porque esse é o objetivo do Senhor. Que a palavra dele, que o Evangelho chegue em todo lugar, independente da nação que for, independente da dificuldade que seja, porque se traz essa lição sobre o trabalho missionário transcultural, pode ser transcultural dentro do Brasil, uma cultura diferente da nossa,
como por exemplo em outro país, mas independente do que seja, o entendimento, né, que nós temos é que o trabalho não é uma profissão, ser missionário não é uma profissão, ser pastor não é uma profissão, independente de algumas igrejas tentam colocar essa visão de que você vai ser mega recompensado por isso, de que você vai ficar rico com isso, mas não funciona dessa forma, e que independente da dificuldade que seja, não podemos olhar para o vento, mas devemos olhar para o campo que está precisando receber a semente, que é a palavra do Senhor. Alguns irmãos têm algo a acrescentar, os professores, alguém tem alguma dúvida sobre aquilo que eu falei, ficou algum ponto que não encaixou com o seu entendimento? A gente sabe que ninguém se manifesta, né? Mas é uma oportunidade que nós temos para que essa dúvida seja esclarecida. Se alguém tem uma dúvida, se tem algum missionário aqui que quer fazer trabalho de missão, enfim, algum acréscimo, professores. Então vamos à nossa conclusão, que nos diz assim: nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida, e é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um dos seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Então, hoje nós temos essas lições, principalmente sobre o trabalho missionário transcultural. Nós não sabemos quando vai acontecer, mas em algum momento isso vai chegar na nossa igreja, de ter missionários em outros lugares, ter igrejas em outros lugares, congregações em outros países, enfim, nada disso, até porque isso não é contra a vontade de Deus, bem pelo contrário, é a vontade do Senhor que o trabalho seja ramificado e alcance muitos lugares. Mas pelo menos a informação nós temos sobre o que é o trabalho de evangelismo e como que nós podemos cooperar no trabalho de evangelismo sem ter, em primeiro lugar, a visão ou a intenção, ou a pretensão de ganharmos e sermos bem recompensados financeiramente sobre isso, mostrando que o trabalho missionário é levar a palavra do Senhor e não ficar rico com a palavra do Senhor. Vamos lá, vamos fazer a nossa conclusão. Estudamos a lição número 9. Título da lição: A Igreja e o Espírito Missionário. Textual: Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por meio de Jesus. Filipenses 4:19. Agradecimento ao pastor Gesiel por mais essa bela lição que tivemos na manhã deste dia. Pelo comentário dele, eu me lembrei de um pastor muito
mas muito amigo meu mesmo. Nem sei se vive ainda, né? Porque naquela época ele já era bem mais velho do que eu. E quando foi um dia, ele então ficou mostrando para mim, no celular dele, as fotos do trabalho missionário que a igreja dele estava fazendo ali em Aracruz, tribo dos índios. Então ele se fantasiou todo também de índio e tal, para fazer aquela selfie, fazer aquela foto, né? Só que a realidade dele era completamente diferente. Ele morava aqui e só foi lá mesmo para tirar essa foto e dizer que fazia a igreja fazer missão e queria contribuição. Fazer isso aí é fácil. Se quiser, eu posso até ir para a África fazer umas fotos lá também no meio daqueles africanos que são índios, né? E para poder ganhar dinheiro. Isso aí é muito fácil de fazer. Mas fica aí o nosso agradecimento ao pastor professor Gesiel e a cada um dos irmãos também, alunos participantes da nossa Escola Bíblica Dominical. Todos os nossos professores já estão informados e isso já serviu de regra a partir de hoje, que eu não faço mais comentários posterior à Escola Dominical. Aquilo que os professores apresentaram é que será, e dentro dos irmãos, se alguém, no momento que o professor termina e faz a pergunta, igual o pastor Gesiel fez, alguém quer complementar alguma coisa, alguém não entendeu e tal, esse é o momento de você que ficou na dúvida se manifestar, porque eu não vou fazer mais as complementações da escola dominical, tá bem? Aí todos os professores estão sabendo, e aí eles têm o tempo que quiser para poder levar a aula deles, certo? Vamos então já, cadê os professores? Para descendo ali. Já vamos ouvir os adolescentes, porque as crianças não vão descer hoje. Saudamos a igreja, Papai Senhor. Me dando a timidez. Pois o Espírito de Deus não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Segundo a tua palavra escondida, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, das vestes do sangue lavei, e nas suas águas bebi, trazer uma oferta agradável a ti, e a vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são Deus. Não vejo razão pra minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo defina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Vamos para a limpeza do templo hoje. Diaconisa Márcia, irmã Tereza, diaconisa Carol, irmão Luiz e Riquelme vão ajudar a limpar o templo hoje. No café da manhã, do alimento só, diaconisa Cris, de presbítero James, pastor Gesiel e irmã Tereza vão trazer, e os Nick, irmã Silvana e Marlene e eu. Missionário Tano Silva. Tano Silva, Oliveira Ventura. Salve nosso Pai Senhor. A classe dos cordeirinhos, 7 matrículas, 4 matriculados
2 presentes, 2 ausentes, 1 visitante, 50 centavos de oferta. Estrela da Manhã, 6 matriculados, 5 presentes, 1 ausente, R$2 de oferta. Classe dos adolescentes, 8 matriculados, 6 presentes, 2 ausentes, 2 visitantes, não teve oferta. Classe dos adultos, 30 matriculados, 25 presentes, 5 ausentes, 1 visitante, R$12,50 de oferta. Total geral de frequência, 40 pessoas, total geral de oferta, R$15. Hoje às 19 horas saíram reunidos para adorar o Senhor na beleza de sua santidade. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos irmãos, que todos tenham um dia agradável. Oremos ao Senhor na voz do nosso Pai. Aos irmãos com a paz do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por mais vezes nesta manhã que passamos diante da tua presença, que o Senhor possa recompensar grandiosamente a vida de cada um dos teus servos que aqui vieram, abençoando a vida de cada um dos professores da Escola Bíblica Dominical, das crianças, adolescentes, e te pedimos que logo mais uma vez estaremos diante da tua presença e que o Senhor possa derramar bênçãos sobre as nossas vidas, nos ajude, é o que lhe peço e agradeço por tudo em nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja por todos que amem e aguarde a volta do Senhor, que nos repasse, que o Senhor nos abençoe, para terminar no nome de Jesus. Amém.